Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva, de Língua Portuguesa, e nós vamos conhecer hoje o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento, revisão e avaliação da aula 57. Vamos então para a nossa aula. Então, nós vamos revisar dois aspectos fundamentais da língua portuguesa, né? Ambos da sintaxe. Então, nós vamos revisar a questão do sujeito e predicado das sentenças, das orações e depois a concordância nominal. Iniciando, então, pelo sujeito da oração. Então, o que se entende por sujeito de uma sentença, de uma oração? O sujeito é o termo essencial da oração, é um dos termos essenciais, porque o outro termo essencial é o predicado. Então, o sujeito é um termo essencial da oração, e isso é importante a gente lembrar, né? Ele é esse termo que é fundamental para a construção do sentido da oração, é o ser que pratica ou recebe a ação verbal, e ele está presente na maioria das sentenças das frases. Ou seja, ele está presente na maioria delas, não exatamente em 100% delas, porque nós temos orações sem sujeito. Então, na maioria delas, o sujeito está presente. E como é essa forma que ele se apresenta? Ele pode estar de maneira explícita, de maneira clara, ou pode estar de maneira oculta, né? De maneira desinencial, lá na terminação do verbo. Então, a existência do sujeito não é sempre obrigatória, então lembre-se disso, né? Então, professora, se ele é um termo essencial da oração, qual é o que realmente não pode faltar na oração? Porque nem sempre a existência dele, a presença dele é obrigatória, não é 100% dos casos é obrigatória a presença do sujeito. Então, quem é realmente obrigatório é o predicado, gente, por incrível que pareça. Então, é com o sujeito que o verbo ou a locução verbal da frase, da sentença, da oração, vai se relacionar. E aí nós temos a concordância verbal, né? E esse relacionamento se dá de forma ativa ou de forma passiva. Então, a concordância do verbo, claro, vai depender da pessoa e do número do sujeito. Então, concordância verbal tem que olhar sujeito e verbo da oração. Como, por exemplo, se o sujeito estiver na segunda pessoa do singular, o verbo deverá obrigatoriamente se flexionar em pessoa e número, concordando com esse sujeito. Isso ficou claro para vocês, gente? Ficou? Muito bem. Seguindo, então, vamos ver um exemplo disso. Olha, o exemplo é este. O silêncio é um espião. Então, falamos que o sujeito é o termo essencial da oração, é o termo com o qual o verbo concorda. Vamos identificar o verbo. Aqui está um verbo, aqui está o verbo de ligação, certo? Então, esse aqui é o verbo. E nós temos, então, aqui o predicado. Nós temos aqui o predicado. E nós temos aqui o sujeito da oração. O sujeito é o termo essencial da oração, o predicado também, tá? Então, núcleo do sujeito, silêncio. Então, aqui nós temos o sujeito, o verbo e o seu complemento aqui, né? No caso, é o predicativo do sujeito. O silêncio é um espião. No segundo exemplo, as praias estão poluídas, né? Uma dica maravilhosa para você entender, não é? Identificar logo o sujeito é perguntar o verbo o que ou quem antes do verbo, e aí você obtém como resposta o sujeito, né? O que estão poluídas? O que? Resposta, as praias. Então, as praias, o sujeito da oração e o núcleo desse sujeito, praias. As é ADN, adjunta de nominal, assim como o silêncio, esse artigo é adjunta de nominal. Então, aqui eu tenho o predicado e aqui eu tenho o sujeito. Muito fácil, então, entender como se constitui o sujeito da oração. É necessário. Quer escrever corretamente? Tem que entender bem esses termos da sintaxe, esses assuntos são fundamentais. Então, sujeito é o ser ou o elemento com o qual o verbo está concordando.
O verbo, ele se ajusta ao seu sujeito em número e pessoa, certo? Em singular e plural, né? No gênero, essa é a concordância verbal e é preciso você entender. E aqui identificando quem está praticando ou recebendo a ação verbal. Agora vamos entender o outro termo essencial da oração, que é o predicado. Então, o predicado é o quê? O predicado é aquilo que se diz do sujeito. É o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Então, o predicado é aquilo que se diz, que se informa acerca do sujeito da oração. Ou uma declaração que não vai se referir a nenhum sujeito. Como assim, professora? Que negócio é esse de que o sujeito é o ser que pratica ou recebe a ação verbal, certo? É o termo com o qual o verbo concorda. E o predicado é aquilo que se diz do sujeito ou uma declaração que não se refere a nenhum sujeito. Pois é, o predicado é o termo fundamental da oração, é aquilo que se informa a respeito do sujeito, o que o sujeito fez ou deixou de fazer, certo? Mas também nas orações sem sujeito, o que você tem lá é uma declaração que não vai se referir a nenhum sujeito. Por quê? Porque é um sujeito inexistente, é uma oração sem sujeito. Daí você conclui que realmente importante, essencial é o predicado. E o sujeito? Ele também é essencial, mas ele não está presente em 100% de todas as sentenças, de todas as orações. Lembrando que oração é necessária a presença do verbo, certo? Muito bem, vamos ver os exemplos. As praias estão cada vez mais poluídas. Você observa aqui destacado em azul que tudo isso aqui é o predicado, certo? E aqui o sujeito da oração. Então, observe o predicado aqui. Aqui eu tenho o sujeito, está presente, e eu tenho o predicado. Então, o conceito de predicado diz que o predicado é o termo que contém o verbo, aqui está o verbo, certo? E algo sobre o sujeito, ou seja, uma declaração sobre o sujeito. Veja, verbo mais o que se declarou acerca do sujeito. O que foi declarado acerca do sujeito? Que cada vez mais as praias estão poluídas. Então veja que bate direitinho. É preciso ter o conceito em mente para poder identificá-lo na frase, certo? O silêncio é um espião. Já analisamos essa sentença aqui. Você já identificou que esse é o predicado e esse é o sujeito. E aqui nós temos orações com sujeito. Então o predicado contém o verbo, aqui está o verbo ser, e a declaração que foi dita, a informação acerca do sujeito. O que foi dito acerca do sujeito? O sujeito é o silêncio. O que foi dito a respeito do silêncio? Que é um espião, certo? Foi dito isso acerca do sujeito. Seguindo, então, nós vamos agora entender que nós temos vários tipos de sujeito. Vamos conhecer cada um deles. Vamos lá. Então, o sujeito, ele pode ser determinado e simples. O que é um sujeito determinado e simples? Você já sabe identificar o sujeito da oração, que é o ser que pratica ou recebe a ação verbal. E o que é, então, um sujeito determinado? É aquele que eu posso apontar, eu posso mostrar, eu posso indicar. O que é um sujeito determinado e simples? É aquele sujeito que eu posso apontar e que possui um só núcleo, né, constituindo o sujeito desta oração. Então, o sujeito é classificado como simples quando o verbo se refere a algo ou alguém, né, o predicado está dizendo que ele está ali explícito no texto, um sujeito simples está aparecendo no texto, né? E ele possui o quê? O sujeito simples possui unicamente um núcleo. Professor, o que significa isso, possuir um só núcleo? Significa que ele possui uma única palavra significativa. Essa palavra, se eu a retirar, então vai desconstruir o sentido, perde o sentido do sujeito. Eu desconstruo o sujeito. Então, o núcleo é aquilo que é fundamental para que possa existir, certo? Então, o sujeito determinado simples é o sujeito que possui um só núcleo, né? E esse sujeito, ele pode ser formado pelo substantivo, por um pronome ou por uma palavra com valor de substantivo, uma palavra substantivada, certo? Exemplo, a polícia fez um bom serviço, analisando
Quem fez um bom serviço? A polícia. Então, eu tenho a polícia aqui como sujeito e eu tenho fez um bom serviço como predicado. Qual é o núcleo? Polícia. Porque se eu disser assim, veja, se eu disser assim, A fez um bom serviço, faz sentido isso? Não. Então, eu retirei o núcleo, a palavra, a informação fundamental. O núcleo é aquela palavra essencial, porque se eu retirar, comprometeu todo o sentido, né? Perdeu a existência. Então, núcleo, polícia, né? Aqui, então, eu tenho um sujeito simples que possui um só núcleo. A professora ministrou uma ótima aula. Oi, espero que você goste. Então, a professora sujeito ministrou uma ótima aula, predicado, núcleo desse sujeito, professora. Muito bem. Vamos agora entender o sujeito composto. Se o sujeito simples possui um só núcleo, é fácil deduzir que o sujeito determinado e composto possui dois ou mais núcleos, certo? Certo. Então, o sujeito é determinado porque eu posso apontar, eu posso indicar onde ele está, ele aparece ali. E ele é composto porque ele possui mais de um núcleo. E ele é formado ou por um substantivo, ou por um pronome, ou por uma palavra substantivada, né? Uma palavra com valor de substantivo, certo? Então, o sujeito composto possui dois ou mais núcleos, certo? E o que a gente tem que observar? Que não importa se esses dois ou mais núcleos estão no plural ou no singular. É importante que eles estejam lá, certo? Quantidade de núcleos é o que define o sujeito composto. O sujeito pode ter 10 núcleos, professor? Pode. Exemplo. João e Maria fizeram um caminho de migalhas. E se eu tivesse aqui João, Maria, Pedro, Mário, Dinanci, Sheila, Giovanni fizeram um caminho de migalhas. Isso estaria correto? Sim, sim, seria sujeito composto, certo? Então, eu tenho João e Maria, eu tenho dois núcleos aqui, eu tenho um sujeito composto, seu exemplo de sujeito composto, fizeram um caminho de migalhas, é o predicado. Está claro para vocês? Vamos para o sujeito, então, desinencial ou oculto, como era antigamente conhecido, ou elíptico, né? São as duas denominações mais modernas dele. Então, o sujeito implícito, que antigamente era chamado de oculto, ele é implícito, desinencial ou elíptico. Essas são as novas nomenclaturas dele, né? As mais modernas. Mas antigamente você chamava de sujeito oculto, certo? Por que nós chamamos de sujeito implícito, sujeito desinencial ou elíptico? Por quê? Porque ele não aparece de maneira clara. Ele aparece ali na oração, mas lá na terminação, na desinência do verbo, certo? Ele existe e ele está ali presente. Então, o sujeito está oculto, está escondido, mas eu posso identificá-lo lá na concordância verbal, na terminação do verbo, certo? E o verbo ainda continua se relacionando com o sujeito. Sempre nas orações nós temos a concordância verbal presente, né? Então, a concordância vai se realizar entre o sujeito e o verbo precisa existir, obviamente, né? O verbo já vai constituir o predicado, certo? Seguindo, então, vamos ver os exemplos. Olha, eu tenho aqui, rastejei de dor, certo? Rastejei de dor. Quem rastejou de dor? É só perguntar, quem rastejou de dor? Resposta, eu rastejei de dor. Então, o sujeito elíptico, desinencial ou implícito está aqui. Matei meu desejo naquele doce. Olha só, quem foi que matou o meu desejo naquele doce? Quem foi que matou o desejo ali? Eu fiz isso, eu matei meu desejo naquele doce. Então, esse é o sujeito, ele é um sujeito simples, só tem um núcleo, tá? Determinado, eu posso apontar, tá ali, e ele é chamado de implícito, desinencial ou elíptico. Vamos para o sujeito indeterminado. Esse é um pouquinho mais difícil de entender, mas nada que muita força de vontade não faça você entender. Então, vamos lá. O que é o sujeito indeterminado? Bem, se o sujeito determinado é aquele que eu posso apontar, que está ali, não é? Ele tem um ou dois ou três núcleos, ele pode ser simples ou composto, se ele tiver mais de um núcleo. O que é o sujeito indeterminado? Como o próprio nome indica, é o sujeito que existe, que pratica ou recebe a ação verbal
Porém, eu não posso identificá-lo naquele contexto. Vamos ver o exemplo aqui, ó. É aquele que existe, mas não está nomeado na oração. Não estou apontando, eu não estou determinando, certo? Por quê? Por algum motivo, ou porque não se quer nomear, ou porque se desconhecer quem foi que praticou a ação verbal. Então, a indeterminação do sujeito, isso é importante você entender, ela pode ocorrer por dois procedimentos, de duas formas, certo? Então, veja aqui nos exemplos. Falaram muito bem de você. Preste atenção que aqui existe um sujeito praticando a ação. Qual é a ação? A ação de falar. Alguém está falando muito bem de você. Perceba, existe um sujeito praticando a ação de falar. O sujeito indeterminado, ele existe. O problema é identificar. Não tem como identificar. Como assim, professora? Eles ou elas falaram bem de você, certo? Certo. O problema é que não está escrito aqui. Eles falaram muito bem de você. Elas falaram muito bem de você. Então, nesse primeiro procedimento do sujeito indeterminado é que inexiste aqui um elemento apontando quem realizou a ação. Mas alguém realizou? Sim. Falaram muito bem de você. Olha aqui onde existe a indeterminação. Quem? Quem que falou muito bem de você? Foi o Pedro? Foi a Maria? Foi o João? Foi o Lucas? Quem? Foi o professor Mário? Não sei. Alguém falou, não sabemos. É essa a resposta. Não sabemos se foi o Pedro, a Maria ou o João que te dá a indeterminação do sujeito. Então, aqui nós temos um exemplo de sujeito indeterminado. Mexeram nos nossos pertences. Alguém fez essa ação de mexer, mas não sei quem. E aqui reside a indeterminação. Gente, isso ficou claro para vocês? Ficou? Muito bem. Então, esperamos que você tenha entendido a questão do sujeito, né? O outro tipo de indeterminação é com a partícula de indeterminação do si, certo? Também coloca o sujeito como determinado, mas o caso mais importante é esse aqui, você entender. Parece um sujeito oculto? Parece, mas não é, certo? Faça a pergunta, você pode apontar quem foi? Se não fui eu, então está indeterminado, ok? Agora vamos verificar um outro aspecto importantíssimo do nosso estudo da língua portuguesa, que é a concordância nominal. Vamos lá? O que é a concordância nominal? Primeiro aspecto que você tem que entender é o que é esse objeto de estudo, concordância nominal. Então, a concordância nominal, antes de mais nada e acima de tudo, é a relação que se estabelece entre o substantivo e as palavras que acompanham o substantivo. Quais são, professora, as palavras que acompanham o substantivo? O artigo, que sempre vem na frente do substantivo, sempre, em português é na frente. O artigo, o adjetivo que qualifica esse substantivo de maneira positiva ou negativa, o numeral que quantifica esse substantivo ou coloca na ordem, e o artigo, adjetivo, numeral e o pronome, que como o próprio nome diz, pronome, está no lugar do nome ou substitui o nome. Ficou claro isso? Então, a concordância nominal é a relação harmoniosa, é a relação que se dá de concordância entre um substantivo e os termos que acompanham esse substantivo na frase. Isso é importante. Veja, tá aqui, concordância nominal, o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral, eles concordam em gênero e número com o substantivo ao qual se refere, certo? Então, eles têm de concordar. Olha o exemplo aqui, os exemplos. As frutas estão deliciosas. Sujeito da oração, as frutas. Predicado, estão deliciosas, certo? Olha isso aqui, frutas, substantivo. Olha aqui o artigo concordando com o substantivo. Olha, até o verbo está concordando com o sujeito, né? Não exatamente com o substantivo, com o sujeito. Deliciosas, o adjetivo concordando com o substantivo. As frutas estão deliciosas. Professora, e se frutas estivessem no singular? Então, como seria a concordância nominal aqui? A fruta está deliciosa. Por quê? Todos os termos que acompanham o substantivo têm de concordar com ele. Que pintura bonita! O que nós destacamos aqui? Pintura é o substantivo, bonita é o adjetivo que está caracterizando esta pintura. Então,
pintura está no singular, o adjetivo tem que estar no singular. Muito bem. Seguindo, vamos para a regra geral. Vamos lá. A regra geral da concordância, agora que você entendeu o que é a concordância, diz exatamente o que eu já disse para você, que o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome concordam em gênero, e gênero é masculino e feminino na língua portuguesa, certo? E em número, o que é que você entende por número? Isso mesmo que você disse aí, singular e plural. Isso. Então, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome concordam com o substantivo em gênero e número. Eles se referem, concordam com o substantivo, aqui estão se referindo. Exemplo, ela é educada, veja. Ela é educada, eu tenho educada se referindo aqui, né? Ela é educada. Ele é educado, veja. Olha aqui, ele, não é masculino? Aqui, ó, concordando. E o número singular, então, eles são educados. Perceba, eles está no plural, aqui está no plural, educados. Ela está no feminino plural, educadas, feminino plural. Seguindo, vamos ver outros exemplos agora com umas regras especiais. Então, nós temos aqui, quando há mais do que um substantivo e o adjetivo vem depois do substantivo, o que é que acontece? A concordância nominal vai se dar com o núcleo que está mais próximo ou com todos os núcleos. Então, preste atenção. Aqui eu tenho duas possibilidades de concordar, né? O adjetivo, a palavra que está acompanhando o substantivo. Exemplo, pintura. Pintura é o substantivo. Aí eu tenho poema também, que é o substantivo. Veja, eu tenho dois ou mais substantivos, né? E o adjetivo, ele vem depois desses dois substantivos. Como é que eu devo fazer a concordância? A regra diz que eu devo concordar com o mais próximo, é uma primeira possibilidade, então o mais próximo aqui é poema, então, poema bonito, concordou. Ou eu posso, dois substantivos e o adjetivo pós-posto depois dele, né? Também estou concordando aqui, ó, pintura, como essa pintura, bonita. Ou eu posso concordar com os dois, pintura e poema, bonitos. Veja que bonitos está concordando com os dois, com a totalidade. Poema e pintura, bonitos, concordando aqui, certo? Ainda que eu tenha trocado o masculino e o feminino, dois substantivos, a posição deles dois, ainda assim, vejo que a regra diz, concorda com o mais próximo ou com todos eles. Muito bem, seguindo então, vamos ver outra situação em que eu tenha, por exemplo, dois ou mais substantivos e um adjetivo. Só que esse adjetivo, se ele vier antes desses dois ou mais substantivos, ele vai concordar com o termo mais próximo, isso numa primeira situação. Levamos pesadas sacolas e lençóis para o carro. Veja que eu tenho o adjetivo pesadas, anteposto aos dois substantivos. Então, a regra diz que ele vai concordar com o mais próximo. Qual é o mais próximo? Sacolas. Então, pesadas sacolas. Levamos pesados lençóis e sacolas. Lençóis, sacola, os dois substantivos. O adjetivo está antes desses dois substantivos. Lençóis, concorda aqui, ó, pesados lençóis. A outra situação, levamos pesada sacola e lençóis. Sacola, olha, está mais próximo aqui, pesada sacola e lençóis. Aqui, lençol, pesado lençol, tudo concordando, certo? Seguindo, olha aqui, quando esses sujeitos são nomes próprios ou sinais de parentesco, o adjetivo sempre vai para o plural. Eu vou ter que observar isso. Se então os sujeitos forem nomes de pessoas, nomes de lugar, nomes próprios, ou ainda sinais de parentesco, o adjetivo vai para o plural. Veja, sobrinha Giovana e Nívia, aqui eu tenho as duas situações, eu tenho grau de parentesco e eu tenho nomes próprios. Então, o adjetivo sempre para o plural. Tá vendo? Divertidas sobrinhas. Alunos, Giovanni e Carolina, eu tenho nomes próprios, portanto, veja que está concordando aqui, aplicados os alunos. Seguindo, então, vamos ver alguns casos especiais. Eu tenho aqui, por exemplo, as expressões é bom, é proibido, é bom, é necessário, é preciso, é permitido, etc.
Então, quando essas expressões não estiverem acompanhadas de algum determinante, elas ficam assim mesmo, sem ir para o plural, sem variar. Entrada é proibido. Veja que eu não tenho nenhum determinante aqui. Mas aqui eu tenho a entrada é proibida, aqui concordando com entrada, porque eu tenho um determinante. É necessário esperança. Eu tenho é necessário, mas eu não tenho nenhum determinante. Agora, a esperança, veja que eu tenho um determinante e outras qualidades são necessárias. E aí variou. Seguindo, é preciso saber viver. É permitido entrada, é permitida a entrada. Veja, a expressão é preciso, né? Não tenho determinante, então fica assim mesmo. É permitido entrada, eu não tenho determinante aqui, então fica permitido entrada. Agora aqui eu tenho a entrada, eu tenho um determinante, então nesse caso variou. É permitida a entrada. Muito bem, finalizamos aqui a nossa aula.